Lucas 18, a partir do versículo 10, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus vai trazer uma lição aqui, usando duas pessoas como figura. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Bem, vamos compreender quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. O fariseu era membro de uma classe ou de uma seita judaica no período do Segundo Templo. Eram rigorosos na observância das leis e das tradições. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos durante o período do Império Romano. Eram considerados traidores pela pátria. Olha só o contraste que nós temos aqui entre essas duas pessoas que vão ao templo. Eu estou falando de 2 judeus, mas um é fariseu e outro é publicano. Bem, Jesus trouxe a problemática. Vamos ver agora a sequência da parábola. O fariseu colocou-se em pé e orava de si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Bem, qual é o nosso conceito de oração? Oração é conversar com Deus. Aprendemos que na oração a gente louva, adora, agradece, confessa pecados, pede perdão, tem a oração intercessória, tem um contexto de oração. Esse publicano, ele não está preocupado em adoração. Ele está falando das suas virtudes e das suas qualidades. Aí, na sequência, vem o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Opa, aqui nós temos um comportamento diferente. Nós temos alguém que se acha justo o suficiente e nós temos alguém que se acha pecador, que bate no peito e reconhece o seu pecado. Aí Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que essa parábola nos ensina? A nossa postura perante Deus, perante a sociedade, a nossa humildade ou a nossa soberba, ela será exalada nas nossas atitudes. Perceba que os 2 vão ao templo, os 2 estão perante Deus, mas um se considera justo o suficiente e a sua oração é louvando a si mesmo e acusando o outro, enquanto o outro tem uma postura de pecador arrependido. Lembra do fato do Zaqueu? Porque ele era tão mal visto? Porque ele era um publicano. Lembra que ele subiu na figueira para ver Jesus. Posteriormente, Jesus disse: desce, porque hoje eu vou até a tua casa. O que ele faz? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E aí Jesus diz o seguinte: hoje chegou salvação a esta casa. O que essa parábola nos ensina? Arrependimento. O que é arrependimento? É ter consciência dos atos, é ter consciência dos erros, decidir mudar
E a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Todo ser humano é pecador. Todos nós alcançamos a salvação pela graça, por misericórdia. E a Bíblia diz que isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. A salvação, ela é um ato de Deus. Claro que a santificação é um ato nosso. Porém, aqui tem algo muito interessante na oração do fariseu. Olha só. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Ou seja, essa pessoa aqui traiu a pátria, traiu os judeus, está lá trabalhando para os romanos. Aqui tem algo muito interessante, porque algumas pessoas acham que pecado é só roubar, é só adulterar, é só trair. A soberba, ela é um pecado grave. Quando a gente se coloca num pedestal de superioridade. Sabe aquelas pessoas que entendem assim: eu não preciso mais crescer, eu não preciso mudar, eu não preciso melhorar. Confessar o quê? Eu não fiz nada. Sendo que, na verdade, o nosso coração tem que ser cultivado diariamente, tem que ser limpado diariamente, inclusive da soberba, que é o berço, a raiz de todos os outros pecados. Reconhecer o pecado e não se colocar numa posição de superioridade é o primeiro passo para alcançar a graça de Deus. Reflita sobre isso, guarde no teu coração e não se preocupe com o julgamento alheio, mas se preocupe com a tua fé, com a tua mudança interior, porque é Deus quem nos justifica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.